Good morning, sexto ano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguimos aqui na nossa 7ª semana de aulas remotas da Escola Educar. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre o verbo existir no inglês, que é diferente do português, tá? Então, estamos aí no volume 2, capítulo 3 da apostila Bernoulli de vocês, cujo tema é There is no place like home. Então, olha só, para eu falar que existe ou que não existe algo, eu vou usar 2 ou 3 partículas, tá? E a gente pode contrair ela quando a gente for negar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, o título do capítulo de vocês é There is no place like home, que significa não existe lugar como a nossa casa, tá? Então, vamos ver aí, ó, o verbo there be. Esse there be é a partícula there, que significa lá, só quando ela é sozinha, ela significa lá. Mas quando a gente junta com o verbo to be no infinitivo, there be, vira o verbo existir ou haver, tá bom? Então, vamos ver lá. There be, que é o there to be, que é o verbo to be, né? Representa na língua inglesa o nosso verbo haver ou existir. Este verbo possui apenas 2 formas no presente. There is e there are, ok? Existe ou há, existem ou há. De novo, lembrando que o verbo haver no inglês, ele tem essa flexão, there is e there are, com o sentido de existir, né? Mas no português, quando eu passo para o plural, no sentido de existir também, ele não flexiona, tá? Então, vamos falar do inglês. No inglês eu tenho there is para singular, there are para plural, tá? Então, no dia a dia é muito comum a gente usar o verbo ter em vez de haver ou existir na língua portuguesa. Então, a gente fala assim, tem um cachorro na calçada, tá? Ou seja, existe um cachorro na calçada, há um cachorro na calçada. E se a gente for traduzir para o inglês, vai ficar there is a dog on the sidewalk. Então, quer dizer, no português a gente fala tem um cachorro na calçada, mas em inglês a gente não pode usar o verbo equivalente a ter, que seria o have, tá? Então, a gente tem que usar o there be. Por isso que a gente vai falar there is a dog on the sidewalk, tá? No entanto, nós não podemos confundir o verbo there be, haver, existir, com o verbo have, que foi o que eu falei para vocês agora, tá? A gente não pode fazer essa confusão. No português existe essa comparação, mas no inglês não, tá bom? Então, em inglês o verbo ter tem o sentido de posse. Veja a diferença. Eu tenho um cachorro, eu possuo um cachorro, tá? I have a dog. Agora, se eu falar tem um cachorro na calçada, é porque existe um cachorro na calçada, tá? Há um cachorro na calçada. Então, there is a dog on the sidewalk. Ok? Até aí tudo bem, né? So, there be, a gente vai agora falar do singular e do plural, bem separadinho para vocês verem como funciona. Então, temos lá, o there is é usado no singular, ou seja, quando falamos de uma pessoa, de um objeto, de um animal ou lugar, tá? Ou até mesmo um sentimento, tá? A gente vai usar there is, e aí no caso, ó, there is a toucan on the tree. Então, existe um tucano na árvore. Eu também posso dizer há de existir. Há um tucano na árvore. E para o plural a gente vai usar there are. There are, então, é usado no plural, ou seja, quando falamos de mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um animal, de um lugar, ou sentimento também, né? There are horses in the country club. Então, há cavalos no clube country. Beleza? Nós estamos falando do there be no presente, tá, gente? Porque a gente depois vai ver dele no passado e vai ver ele no futuro, tá bom? Quando utilizamos o there be, é comum falarmos de qualidade também, e para isso utilizaremos os artigos indefinidos a or an. Então, e os outros quantificadores como some, any, several, many, a few, etc. Vamos ver alguns exemplos. There are many students in the class, que significa há ou existem muitos estudantes na sala. Depois, there is a whiteboard on the wall.
Então, existe ou há um quadro branco na parede. There are several desks in the class. Então, existem várias carteiras na sala. There are some boys and girls. Então, existem ou há alguns garotos e garotas. There is an excellent English teacher in my school. Então, existe um excelente professor de inglês na minha escola, ok? Então, a gente usa aí com esses quantificadores. Many para muitos, quando a gente vai contar as coisas, a gente usa many. A para falar que é um, N também para falar que é um ou uma, tá? A ou N é para falar que é um ou uma, tá bom? Several, que significa vários, some também para alguns, tá bom? E aí vamos vendo aí como é que vai se construindo essas frases aí. O importante agora é vocês saberem que o verbo existir no inglês, a gente não pode usar o verbo have, que significa ter, esse é só para posse, ou então a gente vai usar ele como um auxiliar para um outro tempo verbal, que não é o caso aqui agora, tá? Então precisamos usar a partícula there mais a flexão do verbo to be. Como estamos falando no presente simples, vamos usar is ou are. There is para o singular e there are para plural, tá? Então, dando sequência aí, vamos fazer a forma negativa do there be. Então, para negar a existência de pessoas, animais, objetos ou lugares, etc., acrescentamos o not. There is not, que there isn't, eu posso fazer assim. Ou até mesmo como está no título do capítulo de vocês, que é there is no, tá? Então, aí eu tenho que pôr um complemento depois, obviamente, né? Então, para negar no singular, vai virar there is not, e eu posso contrair como está sendo mostrado aqui, ó, there isn't. Para o plural vai ficar there are not ou there aren't, contraído também, tá? Não existem. Então, eu coloquei exemplo, vamos lá. There isn't an eraser in your pencil case. Não existe uma borracha no seu estojo. Agora, mudando aqui para o plural. There aren't pencils in your pencil case. Não existem lápis em seu estojo. Beleza? A forma negativa a gente já viu, agora a gente vai ver a interrogativa. Como que a gente constrói perguntas usando o there be, que é o verbo existir ou haver, né? Então, para formar perguntas é preciso somente inverter a posição do verbo to be, tá? Lembra quando a gente aprendeu a fazer perguntas usando o verbo to be? Por exemplo, eu vou fazer na afirmativa. You are a good student. Agora eu vou perguntar, are you a good student? Eu inverti, não foi? Eu inverti o are com o you. Aqui é a mesma coisa. A gente vai inverter, então, o verbo to be e colocar ele na frente da partícula there. Então, vai ficar is there, existe, ou are there, existem, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Is there an eraser in your pencil case? Existe uma borracha no seu estojo? Are there pencils in your pencil case? Existem lápis no seu estojo? Então, eu peguei a mesma sentença do slide anterior e coloquei aqui apenas mudando o verbo to be de lugar, tá? Uma forma comum de perguntar algo onde se deseja saber se existe ou quantos existem é usando uma expressão how many. Então, a gente vai ver assim, com muita frequência, essa expressão how many. Ela significa quantos ou quantas, tá? Então, how many tables are there in your kitchen? Então, quantas mesas existem ou há na sua cozinha? There is one table in my kitchen. Então, existe ou há uma mesa na minha cozinha, ok? Para responder com short answer, que são respostas curtas, a gente vai falar usando também o verbo na sua forma simples, né? There is ou there are. There isn't ou there aren't, se for negar, tá bom? Então, vai ficar assim, yes, there is, yes, there are, ou então no, there isn't, ou no, there aren't, tá bom? Ok, na sequência aqui, então,
vamos agora ver aqui uma atividade que eu preparei para vocês. Vocês vão assistir esse videozinho aqui que está ao lado, tá? Eu coloquei aqui, como eu sempre faço, o link logo abaixo do vídeo, para vocês, caso vocês queiram ver essa videoaula em PDF, né? Ou queiram imprimir e tudo, vocês vão ter aí todas essas informações do link do vídeo, tá? Então, vocês têm aí, vão assistir ao vídeo aí ao lado e fazer atividade relacionada a ele na sequência para fixar o conteúdo aprendido, tá? Não deixe de fazer as atividades da apostila também. As páginas pedidas estão nos roteiros de estudo de vocês, toda semana tá lá, tá bom? Então, lê com atenção e faz tudo direitinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa atividade. Eu separei esse vídeo com muito carinho. Vamos assistir um pouquinho dele para ver do que se trata. Ok, guys, I'm gonna stop it. Eu vou parar aqui, tá? Porque vocês vão ver que essa animação, ela tem uma mensagem bem bacana. Então, vocês viram lá que a irmã mais nova dessa menina que tá chegando, ela tem um pouco de inveja dela, né? Porque a menina que tá chegando é uma menina que ganhou muitos prêmios e tudo. E aí a irmã escreve no diário lá que odeia ela, né? E aí a tinta da caneta com a palavra hate, que significa odiar, ela ganha vida, né? Então, quando você deseja muito uma coisa, essa coisa ela pode se tornar realidade, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os desejos da gente, tá bom? Pra gente não prejudicar as pessoas e até nos prejudicar mesmos. Então, vocês vão ver aí a mensagem dessa animação, é uma animação muito bacana, e depois vocês vão fazer a atividade relacionada a ela, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que as palavras têm força, né? E é mesmo isso, tá bom? Então, depois vocês me contem aí o que vocês acharam dessa mensagem que tá nessa animação aí, que é bem bacana, tá? Então, vamos ver a atividade na sequência, do que é que ela se trata. É sobre o vídeo, tá? E aí vocês vão responder as perguntas aí. Vocês vão responder no caderno, tá? Professora, pode responder em português? Pode, mas eu sempre peço, né? Quem tem segurança, escreva em inglês, e quem ainda não tem, pelo menos que tente fazer, tá? Então, eu tenho lá, ó, olha o nosso how many lá que eu tinha explicado para vocês, que a gente pergunta quantos ou quantas. Então, how many photos are there? Então, quantas fotos existem? No comecinho do vídeo, aparece lá aquelas fotos da menina lá em cima da mesa. Quantas fotos são, né? How many trophies are there? Quantos troféus existe lá? Então, aparece lá a quantidade também. Se precisa parar o vídeo, para o vídeo, olha lá, conta, tá? Aí, tem lá as opções. Esse é de múltipla escolha, ó. How many notes are there? Notes são anotações. Quantas anotações tem aqueles post-its que tem pregados lá na estante, né? How many books are there on the table? Quantos livros tem sobre a mesa?
Aí embaixo está escrito assim, fill the gap. Fill the gap é preencher o espaço. Então, vocês vão preencher o espaço aí, ó. There is a war. Ó, eu tenho for. Se eu tenho for, eu tenho plural. É o que então? Are, não é? Então, there are 4 books on the table. Beleza, já fiz essa para vocês. Então, na sequência, vocês vão fazer as outras, tá? Pessoal, não deixe de fazer. A gente vai corrigir essas questões todas nas lives, tá bom? Então, ó, na sequência, deixei um recadinho aí para vocês. Leia o roteiro de estudos da 7ª semana para maiores informações e eu estarei à disposição para esclarecimentos de dúvidas e correções de exercícios na live no canal no YouTube e no e-mail da turma, tá bom? See ya, guys!